Olá pessoal, nossa aula de hoje vai falar das cordas vibrantes e também vai falar de tubos sonoros. Mas antes de eu falar qualquer coisa que vá relacionar a vibração de uma corda com a análise física, tudo que nós vimos até agora em acústica, eu vou deixar para vocês um som. E aí vocês vão entender melhor do que nós vamos falar. Pessoal, já deu para perceber que quando a gente gera uma perturbação numa corda, e aí obviamente a gente já tira disso algum proveito, essa perturbação ela vai se propagar como uma onda, só que como nós já havíamos visto em aulas anteriores, o que acontece com essa onda que está se propagando através da corda? Ela vai bater nessa extremidade fixa, a corda é presa nas duas extremidades, ela vai bater e ela vai voltar. Fenômeno da interferência. Mas como aqui é uma extremidade fixa, quando ela volta com a fase invertida. E essa onda que está voltando acaba encontrando a onda que ainda está indo, os outros pulsos que estão indo. E acaba gerando o que nós já conhecemos, isso já é conteúdo trabalhado pela gente, o que nós conhecemos como regime estacionário, as ondas estacionárias que elas não geram a propagação ondulatória. Nós sabemos que no ponto ventral nós estamos numa interferência construtiva, as ondas se somam, mas nos pontos nodais nós temos interferências destrutivas e como a onda incidente é igual à onda refletida, nessa interferência destrutiva nós temos literalmente a anulação total daquela onda, a anulação total daquela energia, Então, no regime estacionário eu não tenho uma propagação da onda, eu não tenho a propagação da energia, mas eu tenho uma forma de propagação, mas eu tenho em cima dali configurações que me resultarão em determinadas frequências. E quando a gente fala das cordas vibrantes e quando nós falamos também dos tubos sonoros, nós estamos falando basicamente de notas musicais. O que define uma nota musical? A nota musical ela é definida pela sua frequência. Frequência também é uma grandeza que nós já estamos bastante acostumados a trabalhar. O que nós sabemos? Se a frequência produzida é baixa, esse som tende a ser grave, e conforme a frequência vai aumentando, esse som tende a ser agudo. Ele tende a ter Ele tende a incomodar mais a nossa audição do que o som grave, E por que desse incômodo? Porque o nosso tímpano, nós sabemos, ele entra em ressonância com aquela onda que está se propagando. E o que é entrar em ressonância? É vibrar com a mesma frequência. Então o tímpano, que é uma membrana muito sensível, ela vai vibrar na mesma frequência que aquele som está se propagando, Altas vibrações, frequências altas tende a um incômodo maior, que é aquele som agudo, e a frequência diminui, um som um tanto quanto mais suave, eu vou para um som mais grave. Só que aí vocês puderam perceber,
que naquele vídeo, né, a música que está sendo propagada, devido à perturbação que eu causo nas cordas de violão, elas acabam, né, configurando regimes estacionários previsíveis. Você observa, né, que a propagação da onda na corda, ela sempre vai acontecer dessa forma aqui. Então, observou-se que eu tenho modos de vibrar uma determinada corda do violão, a corda, por exemplo, que está ligada à tecla de um piano, a corda de um violino, seja qual for um instrumento de corda. A vibração dessa corda vai determinar a frequência de propagação desse som. E a frequência vai determinar a nota musical, seja ela mais grave, seja ela mais aguda. Então, como a propagação é previsível, né, o que a gente acaba observando? Qual é, né, a primeira possibilidade que a onda tem de configurar um regime estacionário na minha corda? A primeira possibilidade, né, você vai lembrar lá daquela imagenzinha, né, da corda de violão, que era uma corda um tanto quanto extensa, ela acaba repetindo essa configuração aqui, né? Repetindo, eu tenho um padrão de configuração. Então, a minha primeira possibilidade, nós chamamos de primeiro harmônico. Vou colocar aqui, ó, primeiro harmônico. Você pode entender o primeiro harmônico como uma possibilidade de nota musical, não tem problema, mas é a primeira configuração possível para aquela corda, para a onda se propagando naquela corda, né? Para se estabelecer o regime estacionário naquela corda. O primeiro harmônico nós também chamamos de som fundamental. Então, essa daqui é como se fosse a configuração mínima que aquela corda pode trazer para você. E a partir daí eu vou aumentando, seguindo, né, esse padrão aqui de mudança. Então, você já observa, né, que no meu primeiro harmônico, o que eu tenho de padrão? Eu tenho um ventre e eu tenho 2 nós. E vou observar que esse padrão, ele vai aumentando, né? Mas seguindo, né, essa forma aqui fundamental. Isso daqui é o meu primeiro harmônico, ele tem um ventre. Quando eu vou para a minha segunda possibilidade de vibrar, eu já passo a ter o quê? 2 ventres para 1, 2, 3 nós. Minha próxima possibilidade de vibração já vai para quê? 1, 2, 3 ventres para 1, 2, 3, 4 nós. E esse padrão de mudança, ele vai se repetir. O que nós temos aqui, né? Um ventre é o que eu vou chamar de primeiro harmônico, primeira possibilidade de configuração da onda naquela corda. Eu vou para 2 ventres, eu vou para o meu segundo harmônico. 3 ventres é o meu terceira possibilidade de configuração, meu terceiro harmônico, e você vai entender cada harmônico como uma possibilidade de uma nova frequência, uma nova nota musical que vai se propagar. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 ventres, eu estou no meu quarto harmônico. Mas como é que isso de fato, né, vai definir a minha nota musical? Nós já entendemos, né, que a nota musical ela é representada pela sua frequência. Baixas frequências, sons graves, altas frequências, sons agudos. Então, se a gente imaginar, né, que isso daqui é uma corda de violão, vocês vão observar aqui comigo que essa uma corda de violão, ela está apresentando um tamanho único. Tá aqui, vou chamar de L, o comprimento da minha corda de violão. Então, aqui é L, aqui é L, aqui é L, aqui também é L. Mas se você observar, né, lá no primeiro harmônico, vou separar aqui, ó, no meu primeiro harmônico, ou também chamado meu som fundamental, o comprimento da corda, ele vai de um nó a outro. E quanto vale a distância entre 2 nós? Isso nós já vimos lá no regime estacionário. A distância entre 2 nós é meio comprimento de onda.
Então, no meu primeiro harmônico, o comprimento da corda do violão, ele é representado por meio comprimento de onda, lambda sobre 2. Se a gente analisar o segundo harmônico, vamos lá? Olha aqui, ó, daqui para cá de um nó a outro, daqui para cá de um nó a outro também, e nós vamos lembrar que a distância de um nó a outro vale quanto? Lambda sobre 2. Na segunda possibilidade, né, de configuração, eu já tenho que o L, que é o comprimento da corda, ele já pega 2 lambdas sobre 2. Quando eu analisar o meu terceiro harmônico, o que eu vou observar? Ó, de um nó a outro, lambda sobre 2. De um nó a outro, lambda sobre 2. De um nó a outro, lambda sobre 2. No meu terceiro harmônico, o comprimento da corda já compreende quanto? 3 vezes lambda sobre 2. E se a gente observar, eu já consigo vislumbrar um padrão de comportamento. Ó, quando eu estava no primeiro harmônico, era 1 vez lambda sobre 2, o comprimento da corda. Quando eu estava no segundo harmônico, já eram 2 vezes lambda sobre 2. Para o meu terceiro harmônico, já são 3 vezes lambda sobre 2. Então, eu observo que como é que o comprimento da corda vai se comportar para determinados comportamentos de harmônicos. O comprimento da corda vai ser o número do harmônico que você está vezes lambda sobre 2. Então, se é, por exemplo, o primeiro harmônico, o N vale 1. Se é o segundo harmônico, o N vale 2. Se é o terceiro harmônico, o N vale 3. Se é o quarto harmônico, o N vale 4. Mas não é para o comprimento da corda que eu quero olhar. Eu quero olhar para o comprimento da onda. Vamos observar, né, o comportamento do comprimento de onda. Nós já determinamos, né, o nosso padrão de comportamento. Qual é o padrão de comportamento? L, que é o comprimento da minha corda, é igual a N vezes lambda sobre 2. N vezes lambda sobre 2. Onde esse N é um número inteiro que pode ser o quê? 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E esse N, esse 1, esse 2, esse 3, esse 4, está representando os harmônicos. Primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico. Mas cada harmônico eu falei para você entender que é como se fosse uma nova nota musical. Por quê? Porque se a gente, né, olhar para o comprimento de onda, vamos isolar o comprimento de onda. O comprimento de onda é igual. 2 vem para cá multiplicando, 2 vezes L, o N vem para cá dividido por N. Então, o meu comprimento de onda, né, que vai se estabelecer naquele regime estacionário, naquela corda do violão, da guitarra, do baixo, do violino, do piano, ele segue esse padrão aqui de comportamento. Comprimento de onda é 2 vezes L dividido por N. E aí nós vamos lembrar de 2 equações muito importantes. A equação da propagação de uma onda qualquer, V é igual a lambda vezes a frequência, nós já conhecemos muito bem, e também a propagação de uma onda numa corda, isso também já foi uma aula vista por nós. Como é que eu calculo a velocidade de propagação quando a onda se propaga numa corda? É a raiz de t dividido por μ. Vamos lembrar quem é quem nessa história. O t é a tração,
é a força que está sendo aplicada naquela corda, né, naquele fio, quanto a corda está esticada, e o Mi é a densidade linear da corda, o que me mostra o quanto aquela corda é grossa ou quanto aquela corda é mais fina. Como é que a gente faz mesmo para calcular a densidade linear? É a razão entre a massa e o comprimento da corda. Como você pode perceber naquele videozinho que eu coloquei aqui no início para vocês, as cordas, né, lá de cima produzem sons mais graves e são cordas mais grossas, de densidade linear maior. E as cordas lá do finalzinho são cordas mais finas e elas produzem sons mais agudos. E essas cordas têm densidades lineares menores, por serem mais finas. Então sim, né, a espessura da corda que eu estou utilizando vai determinar a velocidade de propagação. O que eu quero agora com essas duas equações? Eu quero igualar. Bom, se isso é velocidade de uma onda qualquer e uma onda se propagando numa corda, a equação da velocidade é essa daqui, então se isso é igual a isso, então isso significa que isso também é igual a isso. E é o que nós vamos fazer, vamos igualar essas equações. Como é que vai ficar? Lambda vezes frequência tem que ser igual a raiz de tração dividido pela densidade linear da corda. Quem eu quero olhar, né? Para quem eu quero olhar? Eu quero olhar para os harmônicos que eu posso configurar e determinar assim o tipo de som que eu vou propagar. Então, no lugar de comprimento de onda, né, no lugar desse lambda aqui, nós vamos substituir pelo quê? 2 vezes L dividido por N vezes a frequência é igual a raiz quadrada de T sobre Mi. E o que define mesmo a minha corda musical? O que define a minha nota musical é a frequência ao qual ela se propaga. Então, vamos isolar a frequência. Então, a frequência vai ser igual a raiz de T sobre Mi. O N vem para cá multiplicando, vezes N. O 2L vem para cá dividido por 2L. E isso, basicamente, é o que vai definir as notas que determinada corda, num determinado instrumento musical, vai configurar. Do que, então, depende, né, o som que eu vou propagar? Depende do quanto eu estico a corda, tração. Depende do quão espessa ou fina essa corda seja, densidade linear. Depende do tamanho da corda e depende do harmônico que ela vai configurar. E aí você já vai entender que o harmônico é diretamente proporcional à frequência. O que significa isso? Quanto maior for o harmônico, quanto maior for o N, primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e por aí vai, quanto maior for o harmônico, maior é a frequência. E quanto maior a frequência, mais agudo aquele som é. E aí você vai lembrar do videozinho com as cordas, né, vibrando. Observe que a gente vê com muita clareza a vibração, né, o padrão de vibração das cordas lá de cima, que são as cordas mais espessas, as cordas mais grossas. Mas você observe que é bem sutil esse desenho nas cordas lá de baixo, que são as cordas fininhas, que propagam sons mais agudos. Porque, né, acaba sendo muito sutil. Você vai imaginar, né, aqui estão, né, duas cordas, por exemplo. E se eu gerar, né, um regime, né, um comportamento estacionário, algo desse tipo. Que é mais ou menos o que aconteceu lá na corda do violão.
Se você observa isso, você já consegue entender que esse som aqui tem uma frequência alta, logo ele é um som mais agudo, é aquela cordinha fininha do violão, e você consegue já observar que aqui a minha frequência ela já é mais baixa, né? Como tô comparando, né, duas cordas de mesmo tamanho, e esse som tende a ser mais grave. Então, padrão de comportamento, ondas se propagando numa corda, né, que é o que a gente chama de cordas vibrantes, segue esse padrão aqui. O que eu gostaria que vocês guardassem, né? O que é o mais importante? O mais importante é você guardar o primeiro harmônico. Se você guarda o primeiro harmônico, se você grava esse desenho aqui e entende que os próprios harmônicos, né, repetirão esse padrão, você não vai ter mais problema nenhum. O exercício vai lá te dar esse exemplo aqui. Uma onda se propaga numa corda, observa-se nessa corda um regime estacionário e observa-se que essa corda está configurando o sexto harmônico. Ele simplesmente fala isso para você. A configuração, né, a propagação das ondas no regime estacionário está configurando o sexto harmônico. Então, você vai construir, né, para você que existe a corda, tá aqui a corda de violão, e se é numa corda, né, qual é a primeira possibilidade? A primeira possibilidade é um ventre e dois nós. E todas as outras possibilidades serão múltiplas desse padrão aqui. Então, ó, isso daqui é o que a gente entende como primeiro harmônico, primeira possibilidade. Então, as próximas seguirão esse padrão. Primeiro harmônico, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Ó que beleza. Então, esta corda, que pode ser uma corda de guitarra, de baixo, de contrabaixo, um violino, um violoncelo. Esta corda aqui, de tamanho L, está configurando o seu sexto harmônico. E o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que, ó, de um nó a outro, lambda sobre 2, 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 de um nó a outro, lambda sobre 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse regime, essa nota musical, essa frequência que está sendo propagada, o comprimento da corda L equivale a 6 vezes lambda sobre 2. Então, nessa configuração, o comprimento de onda vale quanto? 2L dividido por 6. E qual é a frequência desse som que se propaga? Bom, V é igual a lambda vezes a frequência, então V é igual, quanto vale o comprimento de onda? 2L sobre 6 vezes a frequência. Então, a frequência vale quanto? 6 vezes o V dividido por 2L. Então, a frequência vale, a gente pode simplificar aqui, 6 dividido por 2, 3 vezes V sobre L. É isso que eu preciso que você entenda, né? Qual é a propagação, qual é, né, a configuração básica numa corda vibrante? A configuração básica é essa e todas as outras seguirão esse padrão de comportamento. Distância entre dois nós é sempre lambda sobre 2. Então, o harmônico numa corda vibrante sempre será, né, um número inteiro, né, múltiplo desse lambda sobre 2. Pode ser 1, primeiro harmônico, pode ser 2, segundo harmônico, pode ser 70, pode ser 80. O harmônico vai ser determinado por esse N múltiplo de lambda sobre 2. Tudo bem até aqui, gente? Então, a partir daqui das cordas vibrantes, nós passamos para um outro regime também estacionário de configurações de sons de determinadas notas musicais, que são quando
esse som ele está sendo produzido através de um tubo que nós chamamos de tubo sonoro. Bom, então já vimos a configuração, né, das ondas, né, o padrão de configuração de ondas estacionárias que se estabelece no instrumento de cordas, né? Já vimos que ela segue, né, o harmônico, ele segue um padrão onde o harmônico é sempre um número inteiro múltiplo de lambda sobre 2. E agora nós começamos a trabalhar com outra configuração, né, com outra possibilidade da gente configurar sons que são os tubos sonoros. E aí nós temos a possibilidade do tubo aberto e também nós temos a possibilidade de um tubo sonoro fechado. E aí nós podemos pensar, por exemplo, num órgão de tubos, nós podemos pensar em instrumentos de sopro de maneira geral, uma flauta, flauta doce, flauta transversal, nós podemos pensar no saxofone, podemos pensar no trompete. Tudo isso, né, são configurações, né, que dentro desse tubo o ar se comporta de maneira específica, né? Que são as configurações possíveis para os tubos, seja ele aberto, seja ele fechado. E essas configurações específicas, né, formarão determinadas frequências, logo propagarão sons de determinadas, né, amplitudes e intensidades e timbres diferentes. Então, eu primeiro vou deixar vocês com um experimento que mostra, né, a propagação do som e o comportamento. A gente consegue ver através desse experimento o comportamento do ar, né, quando esse som está se propagando pelo tubo. E esse comportamento, né, é o padrão de configuração para o que a gente entende como tubos sonoros. Daqui a pouco a gente volta. Já vimos a experiência e como é, né, esse comportamento padrão quando se estabelece, né, o regime estacionário no tubo aberto. Observa-se que no tubo aberto, né, o padrão de comportamento, né, aquele comportamento mínimo que depois ele vai se repetindo, que nós chamamos de primeiro harmônico ou o som fundamental. Por quê? Nós sabemos que é esse padrão que será repetido. Sabemos que todas as configurações possíveis, né, para o som se propagando num tubo aberto vai ser múltiplo desse primeiro harmônico, desse som fundamental. E aí a gente observa o seguinte: quando nós estávamos falando da corda vibrante, né, qual era o padrão de comportamento? Um ventre para 2 nós, né? E o número de ventres estabelecia em que harmônico você estava. Um ventre, primeiro harmônico, 2 ventres, segundo harmônico, 3 ventres, terceiro harmônico. O que eu vou observar aqui no tubo aberto? Comportamento exatamente contrário. Ó, o meu primeiro harmônico ele traz um nó e 2 ventres. E eu vou observar que esse padrão de comportamento vai se repetindo. Então, quando eu vou para a minha segunda possibilidade, o meu segundo harmônico, ó, aí eu já tenho 2 nós. Quando eu vou para a minha terceira possibilidade, para o meu terceiro harmônico, eu já vou para 2, 3 nós. Então, já deu para perceber que nas cordas, que o harmônico que eu estou, ele é representado pela quantidade de ventres que eu configuro. Já no tubo aberto, o harmônico que eu estou é representado pelo número de nós que eu configuro. E o padrão também aqui é respeitado, ó. 1 ventre, 2 nós. Tem sempre um nó a mais. 2 ventres, 3 nós. 3 ventres, 1, 2, 3, 4 nós. Então, é 1 ventre e sempre um nó a mais. Tubo aberto é um nó e sempre um ventre a mais.
Então, eu vou ter aqui, primeira possibilidade de configuração, um nó para 2 ventres. Segunda possibilidade de configuração, 2 nós para 1, 2, 3 ventres. Terceira possibilidade de configuração, 1, 2, 3, 3 nós para 1, 2, 3, 4 ventres. E esse padrão vai continuar se repetindo. Se eu quero a quarta possibilidade de configuração, meu quarto harmônico, ó, 1, 2, 3, 4 nós para 1, 2, 3, 4, 5 ventres. Então, esses padrões, dependendo, né, do comprimento do tubo, dependendo, né, da pressão do ar que está dentro desse tubo, vai configurar determinados comprimentos de ondas e esses comprimentos de ondas configurarão determinadas frequências. E é a frequência que vai determinar o quão grave ou quão agudo esse som vai se propagar. Onde entra, né, a nossa álgebra, nossa repetição, né, nossa configuração algébrica, como entrou aqui nas cordas vibrantes para o tubo aberto. Eu vou observar, né, que como um só inverteu o padrão de comportamento do outro, o comportamento algébrico acaba continuando sendo o mesmo. Nós analisamos aqui, ó, eu coloquei tubos onde todos os tubos têm o mesmo comprimento, que nós chamamos de L. E aí, quando nós analisamos lá em cima o nosso primeiro harmônico, o que a gente observa? Que o tamanho do tubo, que vale quanto? L é igual. O tamanho do tubo ele é preenchido indo de um ventre a outro. E quanto vale a distância entre dois ventres? A distância entre dois ventres vale lambda sobre 2. Quando eu vou para a minha segunda possibilidade, para o meu segundo harmônico, e aí eu já observo um padrão diferente, ó. Eu tenho aqui de um ventre a outro. Eu tenho aqui de um ventre a outro. No segundo harmônico, o meu L, ele já está configurando o quê? 2 vezes lambda sobre 2. E quando eu vou para o meu terceiro harmônico, ó, de um ventre a outro, de um ventre ao outro, de um ventre ao outro. Então, aqui eu já estou observando que eu configurei 1, 2, 3. Meu comprimento do tubo já pega 3 vezes lambda sobre 2. E a gente, assim como fizemos para as cordas vibrantes, a gente generaliza esse comportamento. Como? O meu primeiro harmônico era 1 vez lambda sobre 2. O meu segundo harmônico são 2 vezes lambda sobre 2. O meu terceiro harmônico é 3 vezes lambda sobre 2. Então, o comprimento do tubo ele é dado por N lambda sobre 2, onde o N é o quê? O número do harmônico que esse tubo está configurando. E assim como fizemos, né, para as cordas vibrantes, nós associamos a isso o som, né, que está sendo propagado. E o som ele é definido, né, pela sua frequência, né, também definido pela sua frequência. O som tem altura, ele tem intensidade e ele tem timbre. Então, como é que vai ficar a nossa relação? Nós temos que a velocidade de propagação da onda é dada por lambda vezes a frequência. E nós acabamos de ver que L é N vezes lambda sobre 2. Então, vamos isolar aqui o nosso comprimento de onda. Nosso comprimento de onda vai ser o quê? 2 vezes L, e o N vem dividido por N. Então, a velocidade de propagação vai ser dada por comprimento de onda, 2L dividido por N, vezes a frequência. Como eu quero determinar, né, se esse som vai ser grave, se esse som vai ser agudo, nós vamos isolar a frequência, né? A altura do som me diz o quão grave ou quão agudo aquele som é.
e a altura do som é definido pela sua frequência. Então, isolando a frequência vai ser igual N vezes V dividido por 2L. E o meu comportamento de frequência respeita a seguinte lógica. N é o número de harmônico. Então, quanto maior o N for, quanto maior o harmônico eu estiver, maior vai ser o quê? A frequência com que esse som vai se propagar. Então, quanto maior a frequência, mais agudo é o som que eu vou propagar nesse tubo aberto. Mas eu também tenho a possibilidade de configurar um som num tubo onde uma das extremidades seja fechada, assim como acontece no nosso canal auditivo. Nosso canal auditivo, e nós já analisamos isso com bastante paciência, né, lá na anatomia da orelha, ele termina, né, com contato com aquela membrana bem sensível que é o tímpano. Então, ele é considerado uma propagação sonora de tubo fechado. E o tubo fechado tem um padrão de comportamento diferente das cordas vibrantes, um padrão de comportamento diferente do tubo aberto, e eu vou configurar também, né, padrões para o tubo fechado. Qual era o padrão na corda vibrante? O padrão de repetição era sempre um ventre para 2 nós. E esse padrão ia se repetindo de harmônico em harmônico. No caso do tubo aberto, meu padrão de repetição dava uma invertida. Era sempre um nó para 2 ventres. E esse meu padrão de comportamento vai se repetindo de harmônico em harmônico. Mas quando eu falo do tubo fechado, meu padrão de comportamento já não obedece nem a corda vibrante, nem o tubo aberto. Corda vibrante, o harmônico é definido pelo ventre. Tubo aberto, o harmônico é definido pelo nó. Tubo fechado, nenhum dos dois. Por quê? Quando eu observo, né, a primeira possibilidade de configuração, aquele harmônico que vai determinar o padrão de repetição, que é o primeiro harmônico em que nós chamamos de som fundamental, se estabelece da seguinte forma: um nó, um ventre. Tá aqui. Ó, segundo harmônico. Aqui eu já tenho 2 nós. E eu tenho 2 ventres. É sempre 1 para 1. Enquanto na corda eu estabeleço o harmônico pelo ventre. Enquanto no tubo aberto eu estabeleço o harmônico pelo nó, o tubo fechado é 1 para 1. Primeiro harmônico, 1 nó, 1 ventre. Segundo harmônico, 2 nós, 2 ventres. Terceira possibilidade de configuração, terceiro harmônico. 1, 2, 3. Nós. 1, 2, 3 ventres. Quarta possibilidade de configuração, meu quarto harmônico. 1, 2, 3, 4 nós. 1, 2, 3, 4 ventres. Só que eu já vou observar, né, que o meu padrão de comportamento no tubo fechado, ele muda um pouco algebricamente quando comparado ao padrão de comportamento da corda vibrante e do tubo aberto, né? Como é que funciona esse padrão de comportamento? Novamente aqui eu coloquei, né, tubos iguais, né, de mesmo comprimento L. Em todos eles o comprimento vale L, mas eu observo aqui a seguinte diferença, a seguinte mudança. Quando eu analiso a distância de um nó a um ventre, nós vamos lembrar lá das ondas estacionárias, de um nó a um ventre, a distância vale lambda sobre 4. Então, ó, meu primeiro harmônico, vamos começar a observar isso, meu primeiro harmônico, o comprimento L, ele vale quanto? 1 vez lambda sobre 4. Quando eu vou observar, né, a minha segunda possibilidade, o meu segundo harmônico, o meu comprimento L já vale quanto? Ó,
De um nó a um ventre, lambda sobre 4. De um ventre a um nó, lambda sobre 4. De um nó a um ventre, lambda sobre 4. Ó, 1, 2, 3. 3 vezes lambda sobre 4. Quando eu vou para o meu terceiro harmônico, minha terceira possibilidade, vamos contar. De um nó a um ventre, lambda sobre 4. De um ventre ao nó, do nó ao ventre, do ventre ao nó, do nó ao ventre. 1, 2, 3, 4, 5. Meu terceiro harmônico, meu L já vale 5 vezes lambda sobre 4. Observe que o meu padrão de comportamento aqui é diferente. Ó, primeiro harmônico 1, segundo harmônico 3, terceiro harmônico 5. Dessa vez nós vamos até o quarto harmônico. Vamos observar o padrão de comportamento do quarto harmônico. Ó, de um nó ao ventre, do ventre ao nó, do nó ao ventre, do ventre ao nó, do nó ao ventre, do ventre ao nó, do nó ao ventre. Quantos foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O quarto harmônico, o comprimento do meu tubo é 7 vezes lambda sobre 4. Ó, primeiro 1, segundo 3, terceiro 5, quarto 7. Qual é a diferença para as configurações do tubo fechado? Tubo fechado só configura harmônicos ímpares. Do 1 eu vou para o 3, do 3 eu vou para o 5, do 5 eu vou para o 7. Então, não é primeiro harmônico, não é segundo. Aqui, na verdade, é o terceiro. Não é terceiro, aqui, na verdade, é o quinto. Não é o quarto harmônico, aqui, na verdade, é o sétimo. Porque os padrões só configuram inteiros, né, múltiplos de números inteiros e ímpares. Então, ó, do primeiro harmônico eu vou para a terceira possibilidade, terceiro harmônico. Do terceiro eu vou para o quinto. Do quinto eu vou para o sétimo. Do sétimo eu vou para o nono harmônico. Então, tubo fechado só configura harmônicos ímpares. Vamos padronizar o nosso comportamento. Então, ó, padronizando o comportamento, L é igual a quê? N vezes lambda sobre 4. E esse N só pode ser um número ímpar. Porque o tubo fechado só configura harmônicos ímpares. Então, isso vai mudar, né, as nossas possibilidades de frequência, né? O que nós vamos observar? Como é que ficou o nosso L? L é igual a N vezes lambda sobre 4, onde N é o harmônico que eu me encontro, mas esse harmônico só pode configurar harmônicos ímpares. Então, quem é o meu comprimento de onda? Vamos isolar o lambda. 4 vezes L dividido por N. Velocidade de propagação da onda, V é igual a lambda vezes a frequência. Então, V é igual comprimento de onda, 4L sobre N, vezes a frequência. Então, a frequência vai ser dada por N vezes V dividido por 4L. Onde o N é o harmônico que eu estou. E se ele é um tubo fechado, ele só configura harmônicos ímpares. Vou deixar com vocês agora a propagação de som num tubo, para você entender o seguinte, né, como a física está diretamente relacionada, né, à formação desse som. Você vai entender, né? Lembra que eu falei para vocês que determina uma nota musical? A sua frequência. Então, por exemplo, se eu quero configurar a nota Dó, a frequência da nota Dó é em torno de
264 Hz. Ah, eu quero configurar a nota Ré. A frequência da Ré é em torno de 297 Hz. Quero configurar a Mi em torno de 330 Hz. Nota Fá em torno de 396 Hz. A nota Sol, 440. A nota Lá, 495 Hz. E a nota Si, em torno de 528 Hz. Ah, eu vou construir um tubo sonoro e eu quero, configurar, fazer tipo uma flauta, pode ser uma flauta de sopro, e eu quero configurar as notas musicais nessa flauta. Se eu já conheço, olha para cá a nossa expressão, a velocidade de propagação do som, e no nosso caso, é em torno de aproximadamente 340 metros por segundo no ar. Se eu sei o tamanho do tubo o qual eu estou trabalhando, isso é muito fácil de você aferir, é só lá e medir o comprimento desse tubo que você está trabalhando, você sabe, você vai conseguir a partir daí determinar a frequência de propagação dessa onda e assim determinar a nota musical que ela vai propagar. Você vai observar isso nesse experimento onde uma pessoa sabia o tamanho do tubo, a velocidade de propagação do som e, a partir dos harmônicos, ele configurou as suas notas musicais.